Estamos dentro da janela ideal para o plantio da segunda safra de milho, mas em muitas regiões do Brasil, as condições para o produtor realizar essa semeadura ainda não são as ideais, ainda não são as positivas. E o assunto do Realidades da Safra de hoje é justamente essas condições do clima para a realização dos trabalhos de plantio da segunda safra de milho aqui no Brasil. E para abordar esse assunto, eu divido a bancada hoje com a jornalista Virgínia Alves, especialista em clima aqui no Notícias Agrícolas. Boa tarde, Virgínia. Olá, Guilherme. Obrigada aí pela apresentação. E para falar com a gente hoje, então, sobre as condições climáticas para o milho safrinha, nós convidamos aqui o agrônomo Ronaldo Coutinho, ele fala em nome da Climaterra. Ronaldo, seja muito bem-vindo ao Notícias Agrícolas e obrigada por aceitar vir conversar com a gente. Igualmente, obrigado a todos e uma boa tarde. Ronaldo, antes da gente falar do que vai acontecer, eu gostaria que o senhor fizesse uma atualização de como foram os últimos dias nas principais áreas de produção. Pode ser, choveu, se choveu o suficiente, como é que está em relação à temperatura, o que o produtor está encontrando no campo nesse momento? Começando pelo Rio Grande do Sul, lá a situação continua problemática. Embora não tenha milho safrinha lá, não ser milho forragem, a situação para quem quer fazer esse tipo de plantio continua ruim, porque choveu pouco. Nos últimos, praticamente, janeiro foi bem abaixo da média na maioria das regiões, e continua. Tem tido chuva, mas muito irregular. Santa Catarina, mesma situação. A chuva em janeiro também não foi boa, na maior parte, teve locais acima ou abaixo. Aqui mesmo, em São Joaquim, na estação de Demétrio, ficou uns 40, 50 milímetros acima da média, mas tu anda 5, 10 quilômetros para a esquerda, tu já não tiveram aí 100 milímetros de chuva. No geral, está ruim. Quando vai para o Paraná, a situação está também complicada. Até teve chuva forte. Esses dias, acho que semana passada, deve ter sido final da semana passada, Cascavel, Palotina, teve eventos de 150 até quase 200 milímetros em pouco mais de 24, 48 horas. Mas foi pontual. No geral, a chuva ainda está devendo. Tem áreas boas e tem áreas ruins. O Paraguai está no mesmo caminho. Passou uma situação bem complicada, começou a voltar a chuva, mas ainda está precisando bastante. O Mato Grosso do Sul, principalmente o Centro-Sul, a situação ainda está complicada, com chuva bastante irregular, deve dar uma melhorada agora a partir de quinta. A parte norte está melhor. O Mato Grosso, para a colheita da soja, algumas áreas vão ser favorecidas, outras nem tanto, tá, vamos dizer assim, melhor que o ano passado, mas está andando. E para quem já colheu e já plantou, está excelente. Quem não plantou, a primeira oportunidade, faça isso. No Goiás está com muita chuva e vai continuar. E o Tocantins também está com uma situação de chuva bastante irregular. Ali o Mato Piba, em geral, está com bastante irregular. Tem áreas em que o milho está precisando de chuva, ele está na boneca, e tem áreas que já está pronto para colher, só esperando um tempo mais firme. Mas na parte norte, para a colheita está começando a ficar bom. Na parte sul é que ainda está bem problemático, incluindo a Argentina também, que não está indo muito bem na safra deles. Ronaldo, é justamente essa realidade que a gente vê aqui, né, na nossa programação, conversando com os produtores. Hoje mesmo eu falei com o pessoal lá de Itapurá, no médio norte do Mato Grosso. Ele destacava essa chuva que impedia a colheita, também dificultava o plantio. Oeste do Paraná também sem condições de plantar o milho. É um momento de apreensão do produtor ficar bastante atento ao que o clima está mostrando para ele antes de entrar na lavoura, né? E no Mato Grosso, às vezes, na própria fazenda, tem fazendas que são enormes, às vezes na própria fazenda tem locais da fazenda que está seco, tem locais que está chovendo, tem locais que tem sol, nuvens e chuva, fica uma verdadeira baderna dependendo do local. Quanto mais a oeste de Sinop, um pouco mais seco, mais a leste, um pouquinho mais úmido, mais ao sul, bem mais úmido, e mais perto do Pará, um pouco melhor. E, Ronaldo, como é que, pelo que o senhor falou, a gente tem muitas áreas com condição muito irregular ainda do clima, né? Como é que a gente explica isso? Para a parte mais baixa do país, a gente sabe que pelo segundo ano consecutivo o Laninha vem tirando aí o sono do produtor, mas e para essa região mais central, Mato Grosso, até mesmo em São Paulo, Mato Grosso do Sul, como que a gente explica essa irregularidade tão intensa para o produtor? Nós temos a região de clima entre o centro-oeste e o sudeste, é normal ter bastante chuva nessa época do ano. Como nós estamos com o efeito da Laninha e outros fatores dos oceanos também, tem que olhar como é que está o Índico, como é que está a costa oeste da América do Norte, como é que está o nosso Atlântico, todo esse conjunto da ópera está fazendo com que a gente tenha o quê? Uma extrema irregularidade no Cone Sul, pegando ali do Paraguai,
sul do Mato Grosso do Sul, a metade sul do Mato Grosso do Sul, uma parte de São Paulo, que estão muito mais geograficamente ligados ao sul do que ao sudeste e centro-oeste. Dali para baixo, o efeito é direto da Laninha, junto com o nosso Atlântico frio. Esses dois juntos nunca é bom. Os dois, quando estão no mesmo sinal, é muito ruim, seja positivo ou negativo. Então, aqui está essa irregularidade tremenda. Quem manda muito agora é o Atlântico. E no centro-oeste, ele fica nessa gangorra. Ora a chuva vem mais para o sul, ora a chuva vem mais para o norte. Isso mexe também com a atmosfera lá em cima, fazendo como... Tu imagina um jardineiro. Ele normalmente joga água para frente no portão. Aí o vizinho da direita conversa, ele pega, vira para cá. Fica um tempinho assim. Daqui a pouco o vizinho da esquerda conversa, ele volta para cá. Então fica lá em cima os rios voadores sendo deslocados conforme vai o andamento do ano, a influência dos jatos, ele fica o quê? Ora ele joga mais para o norte, nordeste e sudeste, e ora ele joga um pouco para o sul. Em anos de Laninha, essa situação é muito mais favorecida lá para cima. Tanto que a estação chuvosa começou bem cedo no oeste da Bahia. Teve gente que fez quase 2 safras já naquela região, onde normalmente dá uma com muito bom gosto. Então, essa situação é que está fazendo com que o sudeste fique bem no meio. Ora vocês têm comportamento de excesso de chuva, ora com falta de chuva. No momento, vocês estão com excesso de chuva. E aí, quando chove muito aí, em algum lugar tem que parar de chover. Normalmente para aqui no sul. Então, essa estiagem, na realidade, ela já está indo para o 4º ano. Começou no final de 2018, não tinha laninha, mas o comportamento era de laninha por outros fatores. Aí depois veio a laninha 19 e 20, laninha 20 e 21, e depois a gente vai mostrar aqui, tudo indica laninha 22 e 23. Pensando ainda no plantio da safrinha, né? A gente basicamente tem mais esse mês de fevereiro como uma boa janela para o plantio em boa parte das regiões produtoras. O que a gente pode esperar para esse mês de fevereiro? Vai ter condições boas de plantio ali nos principais estados, no Mato Grosso, no Paraná, Mato Grosso do Sul? Essas regiões vão ter condições de plantio ainda em fevereiro? O Mato Grosso está com o problema do excesso de umidade, mas vai dar períodos de, entre aspas, veranico, naquela região onde vai diminuir a frequência e a intensidade da chuva, permitindo que finalize a colheita e continue ou finalize o plantio. Então, ali vai depender muito de local do Mato Grosso. Tem locais que já estão numa situação boa, que eu acho que até já plantaram, e tem locais que ainda estão esperando uma condição melhor. Mas, no geral, o Mato Grosso, do Mato Grosso, sul de Tocantins e Goiás vão ter uma situação razoavelmente boa, principalmente o Mato Grosso, e mais da metade para o norte. A metade para o sul ainda vai ter excesso de umidade, mas melhor do que os outros estados. O Mato Grosso do Sul, a parte sul, ali da altura de Brilhante, Ponta Porã, Dourados, Baitiporã, para baixo, tem que primeiro esperar chuva. Como está indicando uma chuva agora entre essa quinta, sexta e fim de semana, tendo condições de umidade no solo, iniciar o plantio. O que vai determinar agora o plantio no Mato Grosso do Sul é a umidade do solo para ver se ela está numa situação boa. Por quê? Porque logo a estiagem volta à região. A janela boa vai ser praticamente, não todo fevereiro, mas boa parte de fevereiro, que eles têm essa janela boa para plantar e não se deve atrasar o máximo que der, né? Ou seja, é mais rápido possível para evitar que atrase muito por causa do frio lá na frente e da estiagem também. No Paraná, mesma situação, o solo está muito seco, então tem que esperar dar uma boa umidade no perfil do solo, verificar se está ok, e aí sim plantar. Porque a mesma situação, o Paraná, Mato Grosso do Sul, parte de São Paulo, a condição ideal de chuva vai ser agora o mês de fevereiro, quando nós temos chuva melhores no Mato Grosso do Sul, Paraguai, e melhores em São Paulo. Do Paraná para baixo já começa a preocupar um pouco. E para quem vai fazer o pessoal tem costume aqui em Santa Catarina, Sudoeste Paraná e Noroeste do Rio Grande do Sul, fazer o milho forragem. Muitos já plantaram, quem não plantou está praticamente atrasado, porque lá na frente vem a geada. Muitos plantam feijão, evitar as baixadas, não só por causa da geada, mas por causa de doença. Vamos ter noites mais frias mais à frente, e isso favorece muito a doença no feijão, principalmente a antracnose. E tem até uma segunda soja que o pessoal planta em Santa Catarina. Também, quem já plantou, tudo bem, quem não plantou já está bem atrasado. Toda essa região, o centro-sul, o mês de fevereiro não é o ideal, mas vai ser um mês com uma certa regularidade de chuva. Pontualmente pode ter problemas, principalmente no Rio Grande do Sul, obviamente no Uruguai e Argentina. E lá para o norte, é só a hora que der para colher e já iniciar o plantio, porque a estação seca deve começar
de normal a um pouquinho mais cedo. E, Ronaldo, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a questão do Laninha. A gente vem acompanhando algumas consultorias, estão apontando que o fenômeno climático começa a perder força, daqui a pouquinho pode ser que entre aí na fase de neutralidade. Qual que é a avaliação que o senhor tem feito? É isso mesmo? Vai nessa mesma linha ou tem alguma coisa diferente? Olha, a minha visão é outra. Não sei se já está aparecendo na tela aí. Aparece Sim. já na tela? Sim, sim. Ó, então, aqui, ó. Esse aqui é a parte de real, é um dado de água quente do dia 8 de janeiro, e esse aqui é o último, dia 28. Você observe que tinha bastante água quente em profundidade, ela foi perdendo força, mas ela está avançando. Observe que embaixo dela, a água fria começa a ganhar espaço. E em cima, perdeu espaço. Isso aqui dá, vamos dizer assim, nessa fase agora, entre final de janeiro e fevereiro, dá a entender que ela vai, o quê? Perder força e entrar numa neutralidade. Aqui também, nesse outro mapa, vocês observem que aqui, ó, essa aqui é a previsão para janeiro. Tu vê que mais ou menos fechou com o que está dando na realidade. Olha fevereiro, ele começa a fragmentar essa bolha de água quente, ainda fica fraco a água fria. Abril, a bolha de água quente sumiu, começa a aumentar um pouquinho a água fria. Maio, começa a aumentar mais, abril começa a aumentar a água fria. Maio, junho, julho, e olha como vai indo, ó, vai intensificando de novo. Pena que não deu para mostrar o outro mapa. Eu queria mostrar a diferença. Esse aqui é a projeção feita no dia 23 agora de janeiro. E a projeção feita no dia 27 de dezembro não tinha água fria aqui, não tinha água fria aqui. Dava a entender que ela acabaria ali por volta de maio, junho. Ele foi intensificando. Nesse outro mapa, deixa eu só pegar aqui. Aqui, ó. Opa, deixa eu só voltar. Aqui, ó. Nesse mapa aqui, nós temos o quê? Olha a projeção para fevereiro, março e abril. A Laninha começa a reorganizar e com detalhe, olha aqui o nosso Atlântico aqui, ó. Ele começa a perder, ganhar novamente queda na temperatura. Quando chega abril, maio, junho, a Laninha já está de novo fraca, moderada, e o Atlântico começa a esfriar mais um pouco. No Nordeste fica bom. Começou cedo e pode terminar um pouco mais tarde a estação chuvosa. Julho, agosto, setembro. Esse aqui que eu estou mostrando a diferença, ó, que não deu para ver no outro. Esse aqui é do final de dezembro, ali pelo dia 23, 27 de dezembro, a atualização. Olha o mesmo período, o que aconteceu. Aqui dava a impressão que ia sumir. Aqui é o dado de hoje. Laninha de novo no trimestre julho, agosto, setembro. E olha aqui, para piorar um pouco o quadro, aqui, ó, olha o nosso Atlântico. Ele está cada vez mais frio. Fazia muito, mas muito tempo que eu não via esse modelo fazer isso com o Atlântico. Essa combinação aqui é péssima. Geralmente acentua a estiagem, pode ser mais prolongada e acentua o frio. Então o frio pode chegar também bem mais cedo, com mais intensidade. Nenhum modelo está indicando até agora frio intenso em abril, mas não tem aquelas pulguinhas que ficam atrás da orelha da gente? Nós sempre temos em situações assim, eventos de frio forte que antecipam. Então, entre a segunda quinzena de abril e a primeira quinzena de maio, não dá para descartar o primeiro evento de frio forte que possa atingir os 3 estados do sul, o centro-sul do Paraguai e o extremo sul do Mato Grosso do Sul e algumas áreas do sul de São Paulo, com um risco pequenininho, mas tem, de alguma geada com potencial de danos. E aí depois, da metade de maio para frente, aí começa assim, aquele sofrimento do agricultor. Além disso, em anos de Laninha, o pessoal tem que ter uma coisa bem na mente. Laninha não é ausência total de chuva. Laninha é chuva extremamente irregular no tempo e no espaço. Então, sempre tem, e vamos torcer por isso, um período de 2, 3, 4 semanas que chove demais. Isso aconteceu em janeiro, aconteceu em maio ou junho, ano passado, retrasado. Não sei se vocês se lembram, no Rio Grande do Sul deu uma enchente, acho que no Vale do Jacuí, ali perto de Porto Alegre, deu uma enchente entre, eu não sei se foi maio, junho, julho. 60 dias depois, os rios estavam quase na mesma situação que antes da enchente. Esse tipo de chuva, às vezes, acontece. Então, em ano de Laninha, tu pode correr o risco de perder produtividade e perda da safra por seca, por ausência de chuva na hora errada, e até por chuva na hora errada. Daqui a pouco, o agricultor vai aos trancos e barrancos, conseguiu escapar da geada, mais ou menos está lá com um potencial bem reduzido, mas ainda tem chance de colher, e aí dá 2, 3 semanas de chuva na hora errada.
é uma chance que eu acho difícil em função dessa situação que está mostrando aqui o Atlântico. Esse quadro aqui, para mim, é o que mais preocupa. E isso aqui, ó, julho, agosto, setembro, inverno, começo da primavera. Então, tudo indica que a laninha vai esticar, pelo menos com dados de hoje, ela vai esticar até o finalzinho do inverno. E aqui, ó, o último mapa. Opa, voltei aqui, deixa eu só voltar. Vamos ver aqui, ó. Esse aqui é o último mapa mostrando o quê? Agosto, setembro, outubro. Olha só a situação da condição de laninha. Ele vem mantendo isso daí e olha o nosso Atlântico. Então, é uma combinação muito ruim. Aí vocês vão perguntar, mas e os outros modelos? Não quero nem saber. Esse modelo é o melhor que tem para o oceano. Ele raramente erra. Então, é aquela história, tu tens modelo para chuva, tu tens modelo para temperatura, tu tens modelo para isso. O pessoal adora olhar aquele multimodel, estatisticamente tem 60 e poucos por cento. Eu não vejo isso daí, eu vou direto aonde realmente funciona. E ele vem funcionando com exata perfeição. Não ao ponto de ele colocar 1,5 vai dar 1,5, não. Se ele coloca 1,5 abaixo ou acima, pode dar próximo disso. Mas ele vem insistindo. Se ele vem insistindo, tu tens, no mínimo, que levar 80% de aviso em cima disso. Aconteceu em 2019. Foi o único que colocou laninha e foi o único que acertou. Então, não dá para menosprezar. Em cima dessa situação, o que acontece? Está tudo indicando que a safra, tanto aqui no sul, Mato Grosso do Sul, Paraguai, parte de São Paulo, e um pouco mais acima, poderá correr um risco alto de falta de chuva, ou chuva extremamente irregular, e o frio chegando cedo com um potencial de danos. Primeiro para a doença e depois para a própria geada em si. E não só aqui. De repente, ali no sul de Goiás, até no sul do Mato Grosso, como tivemos ano passado, o pessoal do algodão pode ter algum problema ali em Primavera do Leste, aquela região, pode pegar ali o Triângulo Mineiro e até mesmo um pouquinho mais à frente o café. Coutinho, esse modelo é do NOAA, né? Sim. Tá, então deixa eu ver só se eu entendi. Então, o senhor está trazendo para a gente que com esse dado atualizado, com esse mapa que está na tela, o Laninha pode se estender para julho, agosto e setembro, com esse risco alto da permanência de irregularidade de chuva, e tem ainda esse plus do frio que pode ser muito intenso, podendo ter o primeiro episódio de frio na segunda quinzena, a partir da segunda quinzena de abril, é isso? Entre a segunda quinzena de abril e a primeira de maio, tem risco de uma ou duas massas de ar frio mais intensas que o normal. Vamos dizer assim, para o centro do Paraná, para o sul, até pode ter já algum frio forte, agora entre fevereiro e março, mas que não afeta a maior parte das lavouras. Uma outra coisa, mas aí a nível de milho, não. Agora, para o milho safrinha propriamente dito, é a partir da segunda quinzena, final de abril para frente, começa o drama do produtor. Tem que ficar bastante atento com as previsões. E falando um pouquinho do Laninha ainda, a gente já consegue entender a intensidade que ele pode ter lá na frente ou ainda é cedo? Olha, pelo que mostram os mapas, ele vai ser no mínimo de fraco a moderado, podendo ter alguns momentos fortes. Mas o que mais me preocupa não é só o Pacífico, é o Atlântico e outros pontinhos do globo que a gente monitora, todos eles estão favoráveis a manter essa situação. Agora ele vai dar uma diminuída, vai até entrar numa fase quase neutra, mas depois ele volta a cair de novo. E tem o que eu chamo de efeito chaleira, né? Vamos que o Laninha acabasse hoje. Acaba ele hoje, mas os efeitos dele prolongam ainda por algumas semanas à frente. Então não tem jeito, é outro ano complicado para a agricultura e já querendo afetar o início da safra de 2022, 2023. Então, Coutinho, no ano passado, né, a segunda safra de 2021, a gente acompanhou, né, esses efeitos de geadas nas lavouras de milho, teve grandes perdas de produção, de produtividade em função de geadas. Esse ano, esse alerta segue ligado, isso pode se repetir, então, por esses dados que você trouxe aqui para a gente. Mesmo o pessoal plantando mais cedo que o ano passado. Por quê? Porque esse ano as condições são muito mais visíveis, entre aspas, do que foi o ano passado. Esse ano, quem vai ditar a regra vai ser o nosso Atlântico. E ele não está colaborando com a gente.
Coutinho, e essa preocupação, eu sei que o nosso foco hoje é milho, mas ela traz para as outras culturas também, né? Porque no ano passado a gente tinha esse alerta do frio, inclusive, subir mais, inclusive trouxe bastante prejuízo para as áreas de São Paulo, como o senhor mesmo disse, para Goiás. Enfim, essa é uma realidade que pode se repetir, então, pela análise que o senhor está fazendo hoje. Tem uma grande chance de repetir uma ou duas ou até 3 vezes ao longo do outono e inverno. E quando eu falo outono e inverno, vocês esqueçam o calendário. Aqui no sul, o inverno começa em maio e vai até agosto. Aqui em São Joaquim, ele começa em maio e vai até setembro. Então, dependendo da região. Ali no centro-oeste, o principal cuidado é junho e julho, que é o período realmente é mais frio. Então, o pessoal da banana ali no Vale do Ribeira tem que ficar atento, obviamente aqui no sul também. O pessoal das frutas, por exemplo, a fruta de caroço, que é muito forte nos 3 estados do sul, tentar manter o pêssego o mais enfolhado possível para que ele retarde o máximo possível a entrada na dormência. Porque a fruta de caroço é uma cultura muito sem vergonha. Ele rapidamente entra em dormência, satisfaz rápido e qualquer calorzinho ele responde. Isso vale também para o pessoal da fruta de caroço em São Paulo, Paraná, não sei se tem no Mato Grosso, acho que não. Então, retardar o máximo possível a entrada na dormência, fazer o máximo que der de poda agora no outono, conversa aí com o seu técnico para ver como é que vai fazer. Por quê? Vamos ter uma boa qualidade de frio, vai satisfazer mais cedo e também é muito difícil tu ter um inverno direto. Vai ter, em algum momento, pode ser em julho, agosto ou junho, período de 1, 2 ou 3 semanas em que vai fazer calor. Geralmente não passa muito de 5, 10, 15 dias. E torcer para que seja em junho, porque em junho a diminuição do dia ainda segura. Agora, se for a partir da segunda quinzena de julho para frente, aí é muito ruim, que ele rapidamente floresce, frutifica e vem a geada e faz a limpa. Na cultura da maçã, o problema vai ser um pouquinho mais lá na frente, ali por mês de outubro, agosto. O pessoal do trigo não tem muita escapatória. Plantou cedo, plantou no meio ou plantou tarde, ele vai correr risco com geada em todas as regiões. Na área de Campos Novos, Lagoa Vermelha, Guarapuava, a Clevelândia, é plantar o mais tarde que eles conseguirem. Por quê? Porque provavelmente entre a segunda quinzena de setembro e a primeira de outubro ainda pode ter uma ou 2 eventos de geada com potencial de risco. Então, vocês veem que não tem muita escapatória. O milho safrinha vai ter problema com o frio chegando cedo, a safra de verão vai ter problemas com a falta de umidade adequada no solo e com problema de geada no tarde. Uma defesa que se tem, que o pessoal acaba não fazendo, é o quê? Escalonar o plantio. E se fosse possível, aí entra em todo o esquema de cada um, seria o quê? Tu vai plantar 1.000 hectares, planta 500 de soja, 500 do milho ao mesmo tempo. Faz 3 épocas de plantio dentro do possível. Por quê? Porque se tu planta primeiro a soja, depois o milho, tu pode ter problema nos 2. E se tu planta 3 épocas, os 2 ao mesmo tempo, com certeza 1 ou 2 plantios tu vai conseguir. Mas isso aí é um desafio muito grande para o produtor, em função da estrutura que ele está montada para fazer normalmente um e depois o outro. É complicado. A safra do ano que vem vai ser complicada, desse ano. E Coutinho, e para os próximos dias, né? Como é que fica a situação? Vamos trazer um pouquinho mais perto do que vai acontecer para o produtor. Agora a gente está observando bastante chuva no Brasil Central, quase nada, aliás, nada de chuva para o Rio Grande do Sul e chuva muito pontual para Santa Catarina e Paraná, mas mostrando, como o senhor disse, essa irregularidade muito grande. Para os próximos dias, como é que fica isso? Que nem eu reclamei com vocês estão muito egoístas, estão tirando a nossa chuva, coitados. Então, no momento, estou até vendo aqui o radar agora, está com chuva boa ali no norte de Minas, voltou a chover em partes do oeste, sudoeste e sul da Bahia, que estava precisando, a região de Irecê, que o pessoal está reclamando, provavelmente entre o dia 5 e 8 de fevereiro para frente começa a retornar a chuva na região. Tem um aviso ali para o pessoal do sudeste e nordeste, de agora até metade de março, poderemos ter muita chuva, é possível que venha a ter problemas com o que vocês conviveram agora, recentemente em São Paulo e mês passado em Minas. Então, entre a região ali do, mais ou menos, Rio Grande do Norte, que eu chamo Elefantinho, que parece um elefante, então o Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, descendo até São Paulo, norte de São Paulo, pode ter um período bastante intenso de chuva, é bom ficar bastante atento nessas áreas que normalmente tem risco. No curto prazo, a chuva vai voltar aqui ao sul, o Rio Grande do Sul, hoje e amanhã, chuvas muito isoladas, está quente, o Uruguaiana agora bateu nos 40 graus, amanhã ainda faz calor,
e aí na sexta-feira começa a cair a temperatura no Rio Grande. Santa Catarina também. Hoje praticamente não choveu quase nada, ou quase nada no estado. Paraná, muito isoladamente, assim como é aquele cantinho da Argentina e Paraguai. Amanhã as instabilidades começam a ganhar um pouquinho de força, tem alguma chuva isolada. Na sexta atravessa a chuva em praticamente todo o sul. Pode ter aquelas trovadas fortes de verão, com granizo, vento, chuva e transtorno pontual. Maior parte é normal. E aí a chuva vem, começa a melhorar já no Rio Grande do Sul no domingo, melhora aqui em Santa Catarina e Paraná na tarde e noite de domingo, e na segunda-feira já teremos tempo bom. E podemos ter a primeira friagem pequenininha do ano, pegando com temperatura baixa no amanhecer de segunda, terça e talvez quarta, ali no Mato Grosso do Sul, sul e Pantanal do Mato Grosso. É friozinho pequeno, 14, 18 num, 17, 20 no outro, mas para a época do ano não é muito comum. Aqui na Serra Catarinense, com dados de hoje, não dá para descartar uma geadinha fraca ali por segunda ou terça-feira. Vai dar uma bela friaca. Eu agora estou com 28 graus. Na segunda-feira pode chegar a 3, 4, 5 graus aqui. E no resto da região, entre 10 e 15 nas áreas altas, entre 15 e 18 em boa parte. Então, primeiro vem uma chuva, vai dar uma molhada geral, depois volta a dar um tempo seco, parte da semana que vem. No Mato Grosso do Sul, a chuva pode ser boa entre essa quinta, sexta e sábado, boa no sentido de pegar uma área maior do estado, principalmente a parte sul, que tanto precisa, e pode dar uma melhorada na umidade do solo. Pontualmente, alguma chuva forte. Paraná melhora também. São Paulo dá uma diminuída, mas volta entre o norte, nordeste e leste de São Paulo, em direção ao Rio, Minas. Vocês podem ter eventos de chuva importantes ao longo da semana que vem. Minas também, a chuva agora está migrando para Minas, Rio, Espírito Santo, continua enjoado no Goiás. No Mato Grosso vai ter períodos melhores de tempo assim mais seco, facilitando a parte de colheita e plantio. É aproveitar esses intervalos, vai ser muito variável, vai ter fazendas que vão ter uma situação boa, principalmente a metade oeste, a metade para o norte, um pouquinho de problema na divisa com Goiás e Tocantins. O sul do Tocantins vai ter chuva ainda, a chuva melhora no Nordeste, como a gente falou, até melhora um pouquinho no Mato Piba em alguns pontos. De maneira geral, melhora no sul, não é aquela maravilha, mas dá uma melhorada. E no Norte e Nordeste melhora um pouco para a colheita. A região que mais preocupa por problemas decorrentes da chuva é a região entre Goiás, São Paulo, parte dele, Rio, Minas, Espírito Santo, um pedacinho. Começa a preocupar também a Bahia, que deu aquele período ruim ali em dezembro. Não dá para descartar que não venha enfrentar um problema parecido, talvez não na mesma magnitude, mas algum problema com excesso de chuva. Hoje estão pedindo chuva. Daqui a umas 4, 5 semanas vão perguntar quando é que para de chover. Coutinho, eu agradeço muito sua disponibilidade em participar aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Deixo o convite aberto para a gente continuar acompanhando, que o senhor trouxe aí um alerta muito importante para essa questão do Laninha. Obrigada, viu, pela sua participação e volte sempre. Não, com certeza. E o pessoal que quer acompanhar o nosso trabalho tem um canal do Tempo, que é Peter Shaw e Ronaldo Coutinho, onde eu atualizo 3 vezes na semana a situação da Laninha. Então a gente vai sempre vendo se vai manter ou não esse comportamento. Que nem eu falei, com dados de hoje, o quadro futuro não é muito bom. E um bom fim de semana a todos, né? Apesar de ser quarta-feira. O Ronaldo Coutinho, ele que é agrônomo da Climaterra, conversou com a gente para mostrar o que a gente pode esperar das previsões climáticas para os próximos dias, para os próximos meses, até fazendo um alerta importante da manutenção e do Laninha continuando atuando em várias regiões produtoras aqui do Brasil e pensando mais focadamente na cultura da segunda safra de milho. Coutinho trazendo alguns destaques importantes. Primeiro deles, em fevereiro vai haver algumas janelas boas de plantio para as principais regiões produtoras do milho safrinha. Produtores do Mato Grosso do Sul e do Paraná precisam ficar um pouco mais atentos, porque a condição de chuva vai continuar um pouquinho mais dificultosa para a realização desse plantio. E o principal desses alertas, com a manutenção dos efeitos do Laninha, grande possibilidade de geadas lá no meio dessa cultura, lá no final do ciclo. Mesmo com um plantio mais cedo do que no ano passado, esses efeitos das geadas podem se repetir. Então, o produtor precisa ficar bastante atento e precisa seguir acompanhando essas atualizações do clima ao longo de toda a safra. Bom, eu, Guilherme, a Virgínia também vamos ficando por aqui, mas a programação do Notícias Agrícolas continua. Daqui a pouquinho tem o Alexander Horta com o fechamento de mercado com o Vlamir Brandalize, analista de mercado da Brandalize Consult. Daqui a pouquinho, você não pode perder. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.
Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.